Fundação Educacional de Votuporanga 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 20 de setembro, dia em que é realizada a campanha mundial pela leitura. Vários projetos de incentivo à prática diária da leitura são desenvolvidos em muitos países mundo afora, incluindo o Brasil, onde o índice de leitores e de leitura ainda é muito baixo. Em Votuporanga, nossa equipe de reportagem acompanhou uma das atividades desenvolvidas com alunos da rede pública. E nesta edição você vai ver também a segurança do paciente e a qualidade dos serviços prestados na área de saúde são assuntos discutidos durante o primeiro simpósio do paciente de Votuporanga. E no esporte, vamos falar da Copa Paulista. O CAV já tem jogo marcado na segunda fase do campeonato, é contra o Comercial de Ribeirão Preto, hoje liderado por Marcelo Henrique Dias, ex-técnico da Votuporanguense. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Um rapaz de 28 anos foi preso em flagrante, furtando uma residência. O caso foi ontem à tarde aqui em Votuporanga. Quando a moradora chegou, deu de cara com o ladrão que tentou fugir com objetos e aparelhos eletrônicos em uma mochila. A vítima chamou a polícia e pouco tempo depois ele foi localizado ali próximo da residência. Ele foi preso e encaminhado à cadeia de Guarani do Oeste e vai responder pelo crime de furto qualificado. E é considerado estável o estado de saúde da mulher de 24 anos, grávida de 9 meses, que ontem, no fim da tarde, sofreu um acidente no bairro Colinas, aqui em Votuporanga. Ela dirigia uma moto quando foi atingida por um carro que não respeitou o sinal de pare. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A gestante foi internada na Santa Casa com múltiplas lesões. E de acordo com o último boletim médico do hospital, hoje ela teve que passar por 2 cirurgias. Uma delas, a cesariana, que precisou ser antecipada. O estado de saúde da mãe é estável e ela segue em recuperação. Já a criança, uma menina, está internada na UTI neonatal e o estado dela é grave. E vamos agora às notícias que ganharam destaque no Noroeste Paulista nesta terça-feira com a estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. A Polícia Militar apreendeu ontem cerca de 300 quilos de maconha. A droga estava enterrada no fundo de uma casa em Araçatuba. A polícia só chegou ao local depois de uma denúncia anônima. A moradora da casa foi presa e confessou que a maconha era do marido dela, que naquele momento não estava em casa. Ele foi encontrado em Guararapes junto com outro suspeito. Os dois foram detidos com 4 quilos de crack. Os 3 aguardam decisão da Justiça. Em Paranapuã, uma aposentada de 64 anos foi multada ontem em R$5 mil por manter animais silvestres em cativeiro. Segundo a Polícia Ambiental de Jales, uma denúncia anônima informou que a idosa mantinha os animais em casa. 3 saguis e vários pássaros que estavam em gaiolas e, segundo ela, seriam vendidos. A aposentada foi levada à delegacia, prestou depoimento e vai responder pelo crime ambiental em liberdade. Durante uma fiscalização de rotina, a Polícia Rodoviária apreendeu ontem à tarde quase 2 toneladas de maconha em um caminhão na rodovia Cássio Primiano, em Sales. Segundo a polícia, a droga estava escondida dentro do compartimento usado para transportar produtos. O motorista foi preso em flagrante. A Polícia Ambiental de Jales apreendeu no último domingo 35 redes ilegais de pesca, além de mais de 100 quilos de peixe em Santa Clara do Oeste. Segundo a polícia, além das redes e do pescado, foram apreendidos um barco, um motor e também dinheiro. O homem de 66 anos estava recolhendo o material da água quando foi abordado pelos policiais. Ele foi multado e vai responder por crime ambiental. Os peixes apreendidos foram doados para uma instituição da cidade.
Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite a todos e até amanhã. E a partir de amanhã, Votuporanga conta com mais uma opção de lazer para a família durante a semana. Veja os detalhes com Stephanie Barbará. A Feira Livre será realizada toda quarta-feira na Avenida José Silva Melo, entre as ruas Colômbia e Paraguai, das 3 da tarde às 10 horas da noite. Estarão disponíveis 25 feirantes nos ramos de bijuterias, gastronomia e brinquedos. Hoje, Votuporanga recebe feiras livres de terça a domingo. Aos domingos e às quintas-feiras na Praça São Bento, às terças na Praça Santa Luzia, às quartas-feiras no Jardim Paineiras, sexta-feira na Praça Nozumabê no Secap 2 e aos sábados na Avenida Antônio Augusto Paes. Então fica aí o convite para você participar de mais uma Feira Livre, reforçando, às quartas-feiras na Avenida José Silva Melo. Stephanie Barbará para o TV O Jornal. Obrigada, Stephanie. E agora o assunto é saúde e como os profissionais dessa área estão se mobilizando para melhorar o atendimento nas unidades de saúde. Esse foi um dos assuntos abordados no primeiro simpósio do paciente de Votuporanga, promovido ontem pelo Núcleo de Segurança do Paciente da Santa Casa, em parceria com o Senac. O simpósio reuniu profissionais da saúde de Votuporanga e mais 20 cidades da região noroeste paulista. O principal objetivo deste seminário foi apresentar e discutir temas contemporâneos relacionados à qualidade e segurança do paciente. Durante o evento, a gente tem diversos olhares para a mesma questão que a segurança do paciente. Então, o olhar da Anvisa, o olhar da gestão da qualidade, como que a gestão da qualidade pode influenciar na segurança do paciente. A enfermeira especialista em dermatologia, Maria Camoiço, foi uma das palestrantes. Ela falou sobre dispositivos para a prevenção de lesão por pressão. É uma pressão exercida quando a pessoa fica muito tempo na mesma posição. Há uma isquemia na pele, no músculo, que aparece uma lesão na pele. Então ela é 80% evitável, que é o nosso trabalho de enfermagem, que é prevenir a lesão por pressão. O encontro também contou com a presença de membros do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, o COREN. É uma coisa que já vem sendo discutida há muito tempo fora do Brasil e que iniciou agora no Brasil e que está com bastante adeptos. A segurança do paciente tende a evoluir para a qualidade. Para os participantes, o simpósio proporcionou novos conhecimentos que vão ajudar nos cuidados dos pacientes. Esse simpósio ele vem nos trazer atualização, novos conhecimentos. E nos leva às reflexões para que a gente possa assimilar na prática os conhecimentos aqui adquiridos no intuito de levar uma assistência com maior segurança aos pacientes internados nas nossas instituições. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse hoje que a bolsa dos profissionais que atuam no programa Mais Médicos será reajustada em 9% a partir do próximo ano e que o convênio da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde, que garante a atuação dos médicos cubanos aqui no país, foi renovado por mais 3 anos. A meta do governo é fortalecer a participação dos médicos brasileiros e gradualmente substituir os profissionais cubanos que completam 3 anos de trabalho aqui no país. A meta é, em 3 anos, substituir 4.000 cubanos à medida em que os profissionais brasileiros se interessem pelas vagas oferecidas aqui no país por meio de editais. E as influências culturais que ajudam a formar a identidade do Brasil foram contadas e cantadas pelos alunos do 5º ano do ensino fundamental aqui do Colégio Unifev, por meio de uma peça de teatro. A atividade faz parte da disciplina de Educação Musical e a apresentação foi hoje de manhã. A peça As Influências na Formação da Cultura Brasileira mostrou a herança deixada pelos índios, passando pelos portugueses e africanos. Os alunos foram divididos em grupos e cada um contou uma parte da nossa história. Tudo feito a partir de pesquisas. O figurino utilizado por eles foi confeccionado com materiais recicláveis para despertar a importância de preservar a natureza. A professora Mádia pediu para a gente fazer os nossos figurinos e a gente não poderia comprar. Era com materiais recicláveis, tipo jornal, papel alumínio, TNT. A minha roupa é de TNT. Eu sou a Índia da Lenda dos Diamantes.
Também teve apresentação de lendas do nosso folclore. A ideia é justamente que os alunos conheçam o que é o Brasil hoje, a sua cultura, da onde surgiu tudo isso. Os alunos gostaram da atividade e da maneira divertida de aprender sobre a história. Foi muito legal que a gente pôde mostrar nossa criatividade. A diretora do colégio falou sobre a iniciativa da professora de educação musical em desenvolver essa atividade. Nós estamos estudando toda a parte cultural, vendo a relação entre o folclore, a história, e os professores estão bem empenhados nesse trabalho. E na próxima quinta-feira à noite e sexta-feira de manhã tem a Mostra Unifev. O evento, que já é uma tradição, reúne desde 2008 jovens estudantes do ensino médio para que possam conhecer a infraestrutura e os professores aqui do Centro Universitário de Votuporanga e ainda obter informações e orientações quanto à carreira profissional que pretendem seguir. A Unifev é a única instituição de ensino superior do interior paulista a promover uma feira de profissões desse porte. A mostra é aberta à população em geral e a entrada é de graça. Olha, vale a pena conferir. E depois do intervalo, vamos saber das vagas de emprego disponíveis em Votuporanga e região e também como foi a campanha do Dia Mundial pela Leitura. As hashtags Dia de Ler Todo Dia invadiram as redes sociais. A gente volta em instantes. Realizada hoje em diversos países, a campanha Dia de Ler Todo Dia. O objetivo é inserir a prática da leitura no cotidiano das pessoas. Aqui em Votuporanga, várias atividades foram desenvolvidas durante todo o dia. A nossa equipe acompanhou uma delas. Estimular a leitura da população e principalmente das crianças. Esse é o objetivo da campanha Dia de Ler Todo Dia. A leitura é fundamental para a formação do nosso vocabulário, caráter e, é claro, nos proporciona novos conhecimentos a cada dia. Em Votuporanga foram realizadas diversas atividades. Uma delas foi no Parque da Cultura. Alunos de 1ª a 5ª série do ensino fundamental do Centro de Educação Municipal Professor Gênio Rodrigues participaram de leitura ao ar livre. Com os olhos voltados para os livros, eles vão viajando pelas páginas do conhecimento. Muito interessante, porque cada vez que leio, eu aprendo mais e eles vão se interessando pelos livros. Vai ajudar quem tem dificuldade. A diretora da escola diz que o incentivo à leitura dos alunos é feita diariamente através de projetos educativos. A escola faz, durante todos os dias, o horário de leitura. Geralmente no início do período as crianças têm acesso a livros, ficam nas salas de aula e também podem estar levando para casa se quiserem ler em casa. As professoras têm os projetos das malas viajantes, que leva também para leitura livre com a família. A secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipe, diz que essa campanha é um grande incentivo para o hábito da leitura diária. Acho que é importantíssimo, é mais uma ação para estar reforçando que a leitura pode estar abrindo portas, pode estar levando ao conhecimento e permitindo que as pessoas acabem transformando o seu dia a dia. A Unifev abriu hoje as inscrições para o vestibular 2017. O processo seletivo, válido para todos os cursos de graduação, exceto medicina, será na tarde do dia 23 de outubro, simultaneamente em 3 cidades: Votuporanga, Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, e também Chapadão do Sul, também no Mato Grosso do Sul. Os candidatos podem se inscrever pelo site unifev.edu.br na aba Vestibular até o dia 19 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 30, que é devolvida ao aluno aprovado no ato da matrícula. A prova terá duração de 3 horas e vai abordar conteúdos vistos no ensino médio, assuntos contemporâneos, e o candidato tem ainda que fazer uma redação. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Restaurante está contratando para a vaga de gerente. Os candidatos precisam ter carteira de habilitação na categoria AB, domínio em informática e experiência em liderança. Os interessados podem cadastrar o currículo no site unrh.empregare.com. E há vagas de garçom, chapeiro e caixa para restaurante.
Os currículos podem ser entregues na Rua Tietê, o número é 3.568. Loja de materiais de construção contrata vendedor. O candidato precisa ter experiência na área de vendas e atendimento ao cliente. Interessados podem entregar o currículo na Rua Pernambuco, 4.865. Há vagas também para promotor de vendas. É necessário que os candidatos tenham uma boa comunicação e disponibilidade de horários. Os interessados podem cadastrar o currículo no site unarh.empregare.com. E a estudante de jornalismo Gabriele Ferreira traz agora a previsão do tempo para amanhã. Nesta quarta-feira, o tempo volta a ficar estável com muita nebulosidade e previsão de chuvas fracas e isoladas. Em Rio Preto, o sol aparece entre algumas nuvens e, por enquanto, não há previsão de chuva. Os termômetros ficam entre 15 e 25 graus. Em Votuporanga, a quarta-feira é de sol com algumas nuvens e não deve chover, segundo os meteorologistas. A umidade do ar tem mínima de 44%. Os termômetros variam de 14 a 27 graus. E a seguir, as notícias do esporte, a Federação Paulista divulga a tabela completa da segunda fase da Copa Paulista. E a votuporanguense estreia fora de casa contra o Comercial de Ribeirão Preto. A gente volta já. Votuporanga caiu de 13º para 19º lugar na classificação geral da segunda divisão dos Jogos Abertos do Interior e tem até o momento 12 pontos. De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes aqui de Votuporanga, o biribol conquistou medalha de prata, o kickboxing foi ouro com Luizinho e bronze com Samuel e no mountain bike o Josemildo levou a prata. Este ano, São Bernardo cedia a 80ª edição dos Jogos. A delegação votuporanguense participa com 70 atletas em 10 modalidades. Cerca de 15 mil atletas participam desses Jogos que terminam daqui a 4 dias. E vamos falar agora de futebol com Josiano Garofolo. Olá, boa noite. Você que acompanha a segunda edição do TV O Jornal, momento do nosso comentário esportivo. E hoje a gente inicia falando de Copa Paulista. Saiu a tabela da segunda fase e a votuporanguense estreia já no sábado agora, dia 24, fora de casa contra o Comercial de Ribeirão Preto. Exatamente a equipe que hoje é treinada por Marcelo Henrique Dias, o treinador aí que foi vice-campeão da Série A3 no ano passado e levou o time à Série A2, conquistou esse acesso importante para o time do CAV, esteve na Votuporanguense no início do ano e agora vai poder reencontrar a equipe de Votuporanga, o técnico que também é daqui da cidade. Vai ser um confronto bem interessante aí nesta segunda fase, início de segunda fase. Depois de jogar na estreia aí da segunda fase contra o Comercial fora, volta a campo na próxima quarta-feira, dia 28, na Arena Plínio Marim, jogo às 3 horas da tarde. Então joga no sábado e depois já no meio de semana enfrenta o Nacional na Arena. No próximo sábado, no sábado dia 1º de outubro, volta a jogar em casa no estádio na Arena Plínio Marim contra a equipe do Red Bull Brasil, aí no horário tradicional às 3 horas da tarde. No segundo turno, nos jogos de volta dessa segunda fase da competição, joga no dia 8, um sábado às 3 da tarde em Campinas contra o Red Bull, no dia 12, quarta-feira, 3 da tarde, contra o Nacional lá em São Paulo e encerra a participação na segunda fase aí no dia 16, de outubro, um domingo, todos os jogos aí encerrando a fase, no domingo às 10 horas da manhã na Arena Plínio Marim contra o Comercial de Ribeirão Preto. Emoções não irão faltar aí nesta segunda fase da Copa Paulista. Votuporanguense, repetido, está no grupo de Comercial, Nacional da capital e também o Red Bull Brasil, que manda os jogos na cidade de Campinas. Outro assunto agora, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Ontem teve o último jogo da 26ª rodada, o jogo de equipes desesperadas na tabela de classificação. América Mineiro e Internacional jogaram no Estádio Independência
e deu América com um toque votuporanguense ali. O lateral Jonas, que é daqui da cidade, cruzou no finalzinho, o Michael de cabeça, um gol estranho de costa, cabeceou de costa, fez aí aos 45 minutos do segundo tempo o gol da vitória do América. Campeonato Brasileiro que não tem rodada neste meio de semana, dá espaço para a Copa do Brasil, mas tem rodada já no final de semana aí, uma rodada que promete ser bem emocionante, como não está faltando a emoção no Campeonato Brasileiro até aqui. E só para adiantar, né, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais. Nesta quarta-feira tem jogos da Copa do Brasil, Botafogo da Paraíba contra o Palmeiras, Grêmio e Atlético Paranaense, Ponte Preta e Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense, Vasco da Gama e Santos, e Cruzeiro e Botafogo do Rio jogam amanhã. Tem outros 2 jogos na quinta-feira, mas isso é assunto para depois. Só para encerrar, gostaria de agradecer a grande audiência, né, sua amizade ao programa Meio de Campo. Foi ao ar ontem na TV Unifev, o melhor bate-papo esportivo aí, bem descontraído, da Copa Paulista, Campeonato Brasileiro. Falamos de vários assuntos. O programa que já virou tradição, é o ponto de encontro do esporte votuporanguense e regional. E eu, com muita humildade, gostaria de agradecer a parceria, a audiência toda segunda-feira no programa Meio de Campo. Eu volto amanhã para falar aí, dar os detalhes dessa rodada aí, oitavas de final, jogos de volta da Copa do Brasil. E o TV O Jornal está terminando. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens pela internet. O site é tvunifev.com.br ou ainda na fanpage do Facebook. O endereço é facebook.com/tvunifev. Para você, uma ótima noite. Nosso encontro é amanhã, 6:45. Eu te espero com as notícias de Votuporanga e região. Tchau!